Esses dias eu vi um vídeo no meu Instagram, rolando o feed ali, que eu não consegui, não salvei ele, mas senão eu faria um react aqui. Mas foi uma mensagem que me pegou, assim, bastante, sabe? Que era uma executiva, assim, que construiu uma carreira grande, legal, que dá dicas profissionais, respondendo uma caixinha sobre alguém perguntando como que dá um feedback para um chefe, feedback negativo, que o chefe não entendia bem feedback negativo. E a resposta dela ia na tom de assim, faça seu chefe feliz. O que ela trouxe muito, e é algo que eu demorei muito, foi um erro muito de alguns anos iniciais da minha carreira, que se eu tivesse tido um pouco mais de humildade e de sabedoria, o que também é difícil no início da carreira, mas se eu tivesse tido esses dois, a minha vida poderia ser mais fácil. Basicamente, ela fala que você tem que fazer seu chefe feliz, assim, não é tanto seu papel dar um feedback negativo, porque você tem um amplo conhecimento muito superior ao dele, ou tem algo muito específico que você está vendo e que ele não está vendo, e cabe a você levar esse feedback negativo. Gente, na maior parte das vezes não, assim, sabe? Eu demorei muito a entender isso, a entender a cadeira de gestor mesmo, sabe? Antes de estar nela. Aquelas coisas que, infelizmente, a maior parte das pessoas, como eu, só entende depois que chega numa cadeira de gestor, né? Mas se a gente aprender antes, facilita muito o nosso caminho para chegar nessa cadeira de gestão de liderança. Eu achava que tinha coisas que eles não estavam vendo, que por eu conseguir ali estar numa função mais executiva, né, fazendo as coisas e não gerindo, eu tinha mais visão, eu tinha mais conhecimento, e embora eu não verbalizasse isso, mas ficava ali uma situação, eu sempre tinha um ponto, acho que o ponto mais delicado da minha carreira, e claro que isso transborda para a vida pessoal também, sempre foi a minha relação com meus gestores, não minha relação com pares, não minha relação com colegas, não minha relação com outros líderes, mas a minha relação com o meu líder. É, Passei diversos momentos, até hoje eu tenho boas relações, há alguns anos, né? Já eu tenho boas relações com os meus líderes. Mas no começo de carreira, onde é mais importante você ter essa relação positiva, que é uma pessoa que vai te orientar, falar. Minha câmera parece que deu uma entortadinha. Que vai te orientar, te falar, até te impulsionar, te abrir portas, facilitar a sua carreira. Gente, faça, de verdade, faça o seu chefe feliz. Não é se puxar saco, não é abaixar a cabeça pra tudo. Se você acha, assim, que você tá num ambiente muito ruim, que seu chefe, isso acontece também, é uma pessoa ruim, não é colaborativa, não te ensina, faz coisas erradas, faz coisas que você recrimina, que vai contra a sua índole, seus valores, busque sair desse lugar, de verdade. Não cabe a você mudar essa pessoa. É, Cabe a você saber que tem muitas possibilidades e buscar outra possibilidade. Mas ali, no dia a dia do trabalho, de verdade, entenda mais a liderança, sabe? Não é fácil ser líder. Não cabe a você ir lá dar um feedback completo. Você acha mesmo que um profissional com anos de carreira, que não tem um porquê dele tá ali, sempre tem um porquê, gente. Às vezes a gente acha, é porque gente ruim se dá bem. Gente, algum ponto tem positivo. Às vezes, vez ou outra, tem uma pessoa ali que a gente não entende a justificativa, mas tente entender os pontos positivos porque existem, do que entrar nessa de, eu tenho que dar um feedback, porque eu tô vendo que ele não vê, sabe? Não, gente. Claro que você pode ter conversas, claro que tente buscar diálogos, né? Construir, falar, olha, eu observei isso e tal, mas a forma de verdade como você entende isso, eu preciso ter uma conversa, eu preciso dar um feedback negativo pra ele. Não, gente. Assim como a gente às vezes não dá feedback pra quem a gente tá vivendo junto, sabe? A gente tolera, passa por cima, tenta achar uma outra forma de conversar com o marido, com o namorado, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a amiga. Não caia nessa não de cabe a você dar esse feedback negativo. Provavelmente esse gestor, ele sabe dos pontos negativos dele, da gestão, do momento, se é algo que historicamente ele precisa mudar. Pode ter certeza que depois de anos numa profissão, numa cadeira, fazendo o que a gente o que um gestor, né, geralmente, para ele estar numa cadeira, ele tem anos de carreira, ele já reconhece o que precisa ser mudado
E não precisei você ir lá e cutucando a ferida, sabe? Venha para colaborar, venha, tipo, tem um ponto que talvez seu gestor não é tão bom, colabora com ele, sabe? Aproveita, né, assim, tem uma atividade que ele pode te passar, porque você pode talvez aprender mais. Ai, eu estou fazendo o trabalho do meu chefe. Não, você tá tendo uma oportunidade de fazer um trabalho maior do que só a sua rotina ali de tarefas do dia a dia. Então, essa frase me pegou do vídeo que eu vi, sabe? Faça seu chefe feliz. E entra a inteligência emocional, né? Quando de fato você precisa de. Gente, minha câmera tá. Quando você de fato precisa entender ali o contexto, tem muito mais pontos positivos do que negativos. Eu tenho espaço para aprender aqui com essa pessoa, nessa empresa, nessa carreira. Eu vou relevar, eu vou construir junto e eu consigo fazer meu chefe feliz. E quando você entende, não, esse ambiente absolutamente não é para mim. A gente pode te ajudar a entender esses caminhos um pouco. Tem um teste aqui que a gente chama de teste vocacional de habilidades, né? Ele mostra as suas virtudes e os seus pontos fracos. E quando você entende isso, qual é a sua vocação, fica mais fácil entender qual é o ambiente que você deve estar. A gente acha que teste vocacional é para escolher a carreira. Mas hoje as carreiras mudam tanto, né, que vale mais a gente entender sobre como a gente reage, né, como as nossas emoções, como as nossas virtudes se encaixam nos ambientes, nos contextos, do que a profissão. Porque profissão, provavelmente, assim como eu já tenho umas 2, 3 profissões ao longo da minha vida, desde que eu me formei, você vai ter mais de uma profissão. Então não faz mais sentido você focar muito na profissão, mas sim nas suas habilidades e como você vai conseguir caminhar pelas muitas mudanças que a gente vai viver profissionalmente. E se você quiser um teste para te ajudar nisso, tem um link aqui, ajuda bastante, ajudou bastante gente. E até o próximo vídeo.